Chegamos à nossa 14ª aula da unidade 2 do nosso curso de Gestão de Pessoas. Hoje vamos falar de um dos elementos importantes do subsistema de provisão de pessoas, que é o recrutamento. Então, o recrutamento é chamar as pessoas para concorrer às vagas, né? Então, a gente pode lembrar, né, do recrutamento do alistamento militar, né? Então, são recrutados os jovens que completam 18 anos em determinado ano para se alistar ao serviço militar obrigatório e, eventualmente, eles vão servir, alguns deles vão servir. Então, recrutamento é esse chamamento aos candidatos, né? Então, recrutamento, no caso de organizações, é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos. Então, quero que vocês lembrem que toda vez que a gente falar de recrutamento, a gente está tentando atrair os candidatos, né? Potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Então, estamos contratando, né, potencialmente qualificados. Então, se tu tiver uma vaga, né, por exemplo, a nível superior, tu vai ter que explicar, né, informar naquele momento o recrutamento os tipos de competências e formações profissionais, se for o caso, que tu espera dos candidatos que vá até a tua organização, né? Então, o recrutamento tem que cuidar de todo esse elenco de habilidades que tu está buscando para a tua organização. E como é feito essa divulgação? Então, como eu tinha comentado em aulas anteriores, antigamente se usava muitos classificados dos jornais, né? Então, serralheiro, de preferência com experiência, também carpintaria, serviços gerais, né? Limpeza, aí aqui está explicando, feminino e masculino, com experiência, o que é oferecido, né? Então tem uma série de coisas aqui que são colocadas. Sólida comunicação, contrata vendedor interno, conhecimento do pacote Office da Microsoft, né? Word, Excel, PowerPoint, experiência de 2 anos com atendimento ao cliente, ensino médio completo. Então vejo que aqui está pedindo a escolaridade, né? Experiência em telemarketing. Então são assim que são feitos o recrutamento, né? Só que antigamente, antes da época da internet, majoritariamente esses anúncios eram feitos em jornais, né? Também poderiam aparecer em rádios, em programas de rádio. Muito raramente tu encontraria em televisão, mas basicamente em emissoras de rádio, né, locais da cidade, e também em jornais. Com o advento da internet, aí tu passa a utilizar outras ferramentas, como o próprio site da empresa, ou algum site de instituições parceiras, né, ou representativas. Tu pode utilizar também, hoje em dia, mais as redes sociais, grupos do WhatsApp, né? Então é muito comum a gente receber em grupos de universidade, a gente receber mensagens, né, falando sobre recrutamento, abertura de vagas de algum tipo de empresa. Então, basicamente, o recrutamento é um sistema de informação através da qual a organização divulga e oferece ao mercado de recursos humanos as oportunidades de emprego que ela pretende preencher. Então, é muito importante o recrutamento justamente por essa questão de tentar resolver o emprego, né? Tu consegue mostrar que as empresas têm oferta de vagas e, em contrapartida, tu vai ter pessoas que estão buscando o emprego. Então, para ser eficaz, o recrutamento deve atrair um contingente de candidatos suficiente para que tu tenha um processo de seleção que te possibilite, né, ter uma margem maior de escolha dos melhores candidatos. O recrutamento também acontece, por exemplo, nos processos seletivos, por exemplo, de mestrado, doutorado, né?
Então, como que é o recrutamento? O recrutamento, nesse caso, se dá por meio do edital, né? Então, o meio público utiliza o edital de concurso público, edital de processo seletivo. Esse é o momento do recrutamento, é das pessoas saberem que existem as vagas e os requisitos necessários para preenchê-la. Então, isso vale tanto para o setor público quanto para o setor privado, né? É claro que a gente está aqui abordando mais o setor privado. Então, o recrutamento é feito a partir de necessidades presentes e futuras de recursos humanos. E aí vem um nome diferente, né, que é o chamado cadastro de reserva. Então, isso acontece muito no meio público, quando se tem as vagas, né, e se faz, por exemplo, um concurso para cadastro de reserva, que são aquelas pessoas que vão ficar suplentes, né, aprovadas ali, enquanto não chamam, né, enquanto esperam aparecer uma oportunidade. Isso também pode, de alguma forma, acontecer no meio privado. Então, tu vai fazer um processo seletivo, né, um processo numa empresa, e aí a empresa tem uma vaga, tu fica em segundo lugar. Quer dizer, ela vai estar com o teu currículo ali, te entrevistou, o recrutador ele conheceu as tuas habilidades e de repente ele até vai pensar, putz, eu queria ter duas vagas para poder dar um emprego para as duas pessoas. Mas assim que surgir uma oportunidade, ou naquela unidade, ou em outra unidade da organização, certamente essa pessoa vai indicar o teu nome, ou até no contato com outras empresas, às vezes acontece, né? Eles podem conversar entre eles e acabar indicando o teu nome. Então, o recrutamento consiste na pesquisa e intervenção sobre as fontes capazes de fornecer informação em número suficiente de pessoas necessárias à consecução dos objetivos. Então, é interessante, se, por exemplo, a empresa tem 5 vagas, se ela recebe só 10 candidatos, ela fica com 2 candidatos por vaga, né? Então talvez ela não encontre dentro das 10 pessoas as 5 que ela gostaria de ter. Mas se ao invés de 10 candidatos ela tiver 20, 30, 40, a possibilidade de se encontrar 5 pessoas com perfil que a empresa espera é bem maior, né? E aí, como eu falei com vocês, as técnicas de recrutamento, elas são das mais variadas hoje em dia. Se antigamente era prioritariamente jornais impressos e emissoras de rádio, pela facilidade de atingir o povo, pelo custo também, né? Hoje em dia, com o advento da internet, a gente vai ter uma série de outras ferramentas, né, as redes sociais principalmente, e também os sistemas de comunicação instantânea, tipo WhatsApp, Telegram e outros mais. Mas uma rede social em especial, ela tem ganhado, né, um vulto nessa área de recrutamento, que é o LinkedIn. Né? Então, buscando vagas no LinkedIn. Eu não sei se vocês aí que estão assistindo essa videoaula se possuem cadastro no LinkedIn, mas é uma ferramenta interessante porque é como se fosse uma rede social do empregado, né, do trabalhador ou do empregador, ou de qualquer pessoa, do empreendedor, qualquer pessoa que esteja no mercado de trabalho. Então ali tu vai colocar as tuas habilidades profissionais, os locais que tu trabalhou, a sua formação profissional, né? E periodicamente podem aparecer vagas de emprego. Então, para quem está aí, está fazendo um curso de graduação ou até está recém-formado, é uma ferramenta interessante. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, vagas, ó, LinkedIn, né, vagas, engenheiro de software, e aí coloca o nome da cidade. Então, eu sugiro que vocês aí que não utilizem, né, procurem, entrem no LinkedIn e busquem mais informações, porque pode ser que apareça alguma vaga dentro do LinkedIn que seja a que corresponda aos teus anseios. Então, são 3 etapas do recrutamento. Primeiro, a pesquisa interna das necessidades, que é verificar as carências que a organização tem. Né? Então, a verificação das necessidades
da organização em relação às suas carências no curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, imagine que o gerente de produção chegue perto do gerente de recursos humanos e fale: olha, eu preciso urgentemente de um operador de máquinas, porque esse operador saiu tem uma semana e pouca, e a gente está revezando o trabalho com os outros que ficaram, mas é urgente que a gente contrate um operador de máquinas. Então, o setor de RH receberá essa demanda do gerente de produção, dizendo que precisa de um novo funcionário nessa operação de máquinas. Então, essa é a pesquisa interna das necessidades. O que a organização precisa de imediato e quais são seus planos futuros de crescimento e desenvolvimento, o que certamente significará novos aportes de recursos humanos. Então, acontece muito também desse recrutamento, então, quando a empresa pensa em futuramente abrir uma nova loja ou abrir uma nova filial, mesmo que não seja para agora, né, mas ela pode fazer esse cadastro de reserva, porque ela pretende abrir, né, a loja daqui a 3 meses, então é um tempo hábil para ela poder recrutar, selecionar e depois fazer toda a contratação. A pesquisa externa de mercado é uma pesquisa de mercado de recursos humanos no sentido de segmentá-lo e diferenciá-lo para facilitar sua análise e consequente abordagem. Então, no momento que a empresa divulga, por exemplo, no LinkedIn, o que ela precisa, olha, eu preciso de um engenheiro de software para São Paulo capital. O que ela está fazendo? Ela está segmentando, diferenciando, usando a ferramenta do LinkedIn, né, da rede social, para poder dizer, olha, eu não preciso de qualquer tipo de profissional, mas é especificamente um engenheiro de software. Eu não preciso desse engenheiro de software para qualquer lugar do Brasil, não. Eu preciso para São Paulo capital. Então isso aí facilita muito, porque se a pessoa está, por exemplo, em outro estado e ela não tem interesse de se mudar para São Paulo, ela vai olhar o anúncio e pensar, não, essa vaga não serve para mim, porque eu não moro em São Paulo e não quero morar em São Paulo. Eu até moro em São Paulo, o problema é que eles estão pedindo um engenheiro de software e eu tenho outra formação. Então isso facilita a abordagem da organização. E por fim, o processo de recrutamento, que são as fontes de recrutamento, que são as áreas do mercado exploradas pelos mecanismos de recrutamento, né? O mercado de recursos humanos é formado pelos candidatos que podem estar aplicados ou empregados, né, trabalhando em alguma empresa, ou os disponíveis. Então, como eu tinha falado em outras aulas, quem são os candidatos? Olha, quem são os candidatos são aqueles que estão trabalhando na própria empresa, né? Eles podem se sentir motivados a concorrer àquela vaga, ou pessoas que estejam trabalhando em uma outra organização, talvez até concorrente, que fica sabendo e se motiva para se inscrever no processo, né, da organização, ou aqueles que estejam desempregados. Uma ferramenta interessante também é o Cato, né, não sei se vocês conhecem o Cato, vocês digitam cato.com.br, vejam a preferida dos recrutadores, vagas de trabalho por todo o Brasil. Ele tem uma assinatura, né, no caso me parece que de uma conta premium, né, e eu não sei, realmente eu não tenho no Cato, mas pode ser que tenha algumas opções que são livres, gratuitas. Então acho que é interessante vocês também, se tiverem interesse, né, tem como aqui fazer a procura pelas vagas, né, e pode ser que uma empresa, por exemplo, ela procure no Cato os tipos de profissionais que ela está buscando. Ela pode divulgar nessa ferramenta, como também divulga no LinkedIn. Tá? Então, as vantagens, segundo o próprio Cato, de usar essa plataforma, as melhores vagas, as melhores empresas para se trabalhar anunciam aqui.
Então eu quero que vocês gravem, no momento que as empresas anunciam no Cato, na verdade elas estão anunciando vagas de emprego, na verdade elas estão fazendo o recrutamento, elas estão divulgando, né? Vagas inclusivas, então 38% das empresas só anunciam no Cato, né? Então elas não anunciam em outros locais, nem em outras redes sociais, nem em jornais, nem revistas, nem redes sociais, né? Menos concorrência, temos a menor média de concorrentes por vaga, tá? Isso, claro, né? Toda a propaganda deles, né? Mais de 220 mil vagas, somos o site com mais vagas de emprego no Brasil. Então, eu já fiz uma pequena propaganda, mas eu acho que é importante falar, né, que existe essa ferramenta, pode ser que ela ajude muitas pessoas, né? Alguns candidatos, né, aplicáveis, ou seja, que trabalham na própria empresa ou disponíveis, podem ser tantos reais, né, aqueles que estão procurando emprego ou que pretendem mudar de emprego, como os potenciais, aqueles que não estão interessados no momento em mudar de emprego. Então, os reais, quem são os reais? Aquele que trabalha na própria empresa e que vê uma oportunidade de mudar de setor, né? Aqueles que estão desempregados e que estão procurando emprego, e aqueles que estão em uma outra empresa e desejam mudar de emprego. Então, esses são reais, porque eles estão buscando a informação. Já os potenciais são aqueles que não estavam pensando em mudar de emprego. E aí tu trabalha naquela empresa que divulgou uma outra vaga, ela divulgou uma outra vaga e chega um amigo teu e fala assim, tu viu que a empresa, a nossa empresa, ela abriu uma vaga em tal setor, aquele setor que tu se formou agora, aquela formação tua. Aí, das duas, uma, né? Ou tu vai ficar chateado, talvez, que ninguém se lembrou de ti na empresa, que poderia, ao invés de abrir aquela vaga, te proporcionar essa promoção, ou tu vai pensar, não, então eu vou encarar e vou lutar por essa vaga, né? Então vai depender, talvez até ninguém saiba da empresa que tu fazia aquele curso, que tu tem aquela formação, então tu passa a ser um potencial. Tu não estava interessado, não estava ligado, mas foi uma oportunidade que surgiu. Por exemplo, tu pode estar trabalhando, tá estudando, né, tá fazendo curso, tá fazendo uma graduação, tu não estava interessado em procurar emprego, mas surgiu a oportunidade e aí tu pensou na possibilidade. Então aqui no Brasil a gente tinha o Cine, né, ele acabou recentemente, que é o Sistema Nacional do Emprego, que era um órgão, né, ligado ao governo que permitia essa facilidade de se encontrar oportunidades de emprego. Mas aí o Cine acabou, né, como o próprio site diz, né, o cine.com.br agora é o trabalhabrasil.com.br. O cine.com.br acabou. Com isso nasceu o Trabalho Brasil, é um site privado que luta contra o desemprego no Brasil. Entre no maior portal de empregos do país. Suas possibilidades de se recolocar ou entrar no mercado de trabalho serão muito maiores. E além de tudo isso é de graça, pois o nosso objetivo é contribuir para um Brasil onde todo mundo trabalha, sem complicações. Então, diferentemente do Cato, que tem uma assinatura, né, que é feita para obter informações mais aprofundadas, né, o Trabalho Brasil, a princípio, é uma forma gratuita, né, e que pode ser uma alternativa para as pessoas. Então, Trabalho Brasil, tu escolhe se é trabalhador ou empregador, né, se tu vai divulgar vaga ou se tu está procurando a vaga. Vejo mais de 1 milhão de vagas de emprego em todo o Brasil, e aqui tu ainda tem como fazer uma procura rápida daquelas que são as que mais aparecem. Então ocorre que os candidatos aplicados, ou da própria empresa, ou de outras empresas, né, sejam reais ou potenciais, estão trabalhando em alguma empresa, ou talvez até a nossa. Pode ser reais ou potenciais. Reais quando estão buscando
uma nova oportunidade. Potenciais quando não estão lá, têm a formação, não estão buscando e apareceu a oportunidade. Então daí os 2 meios de recrutamento, o interno e o externo, né? E eles podem ser um misto, que é um pouco de um pouco de outro. Né? De repente a empresa quer fazer uma seleção com o pessoal de fora e com o pessoal de dentro e ver ali qual que é o melhor perfil. O recrutamento interno ocorre quando a empresa procura preencher determinada vaga através do remanejamento de funcionários. É mais econômico, rápido, seguro, motiva as pessoas ali dentro, né? Motiva a permanência e lealdade, gera uma competição sadia entre os funcionários, e desvantagem é que ele pode gerar frustração nos candidatos, né? Ele concorre e não é aprovado. Pode gerar desmotivação e gerar conflitos também internos. O recrutamento interno pode envolver transferência de pessoas, de setores, promoções de pessoal, né? Então ela vai subir de nível, e às vezes a promoção ela não dá certo, tá, gente? Por exemplo, às vezes tu tem um vendedor que é muito bom, e aí surge uma oportunidade dele virar o gerente de vendas. Aí o que a empresa faz? Vamos transformar o nosso melhor vendedor no gerente de vendas. Só que é diferente o tipo de trabalho. O vendedor ele tem uma função bem técnica, do dia a dia. Né? O gerente está supervisionando todo mundo. Então a empresa ela tem que tomar esse cuidado, porque ela pode transformar o melhor vendedor no pior dos gerentes de venda. E aí depois ele vai ficar frustrado e como voltar ele a ser vendedor. Então é um cuidado muito grande que tem que ter. Transferências com promoção de pessoal, programas de desenvolvimento de pessoal dentro da empresa, planos de carreiras, né, que é bem interessante também. Como que isso é feito no sistema, no recrutamento interno? Pode usar o próprio mural de avisos, né, vaga de supervisor de produção, ou pode ser via e-mail ou qualquer outra plataforma interna da organização. Já o recrutamento externo funciona com candidatos de fora, como o próprio nome diz. Havendo uma vaga, a organização procura preenchê-la com pessoas estranhas, ou seja, com candidatos externos. Aí como que ela vai usar? Ela pode colocar no Trabalha Brasil, ou no Cato, ou no LinkedIn, ou em rede social, ou no jornal, ou no rádio, ou na televisão, onde ela achar melhor, onde ela achar mais fácil de conseguir atrair as pessoas. A vantagem é ter sangue novo para a empresa, então uma pessoa de fora, né, novos talentos, talvez pessoas com boa formação, enriquece o patrimônio humano e o capital intelectual da empresa. As desvantagens pode ficar mais caro, né, mais demorado o processo de seleção, né, menos seguro, nada garante que aquela pessoa que tu não conhece, né, ela pode ser uma pessoa explosiva ali dentro, uma pessoa de difícil convivência, ao passo que a outra que tu está promovendo, tu já conhece ela, mesmo que seja de outro setor, e uma desvantagem é desmotivar as pessoas que pensam assim, ao invés deles dar oportunidade para nós que estamos na empresa, eles contratam uma pessoa de fora. Então eu já vi muito acontecer isso e é complicado, realmente é complicado, né? Principalmente por aquilo que eu falei. Talvez tu perca um bom funcionário da linha de frente, né? E tente alçá-lo, né, a um posto maior, mas ali ele não se dá bem. Então, o recrutamento externo pode incidir sobre candidatos reais ou potenciais, disponíveis ou aplicados em outras organizações, pode envolver mais de uma técnica de recrutamento, né? Então, tu pode divulgar em vários lugares, né? Arquivo de candidatos, por exemplo, currículos que foram guardados ao longo do tempo, também tu pode utilizar, né? Eu me lembro que uma empresa que eu trabalhei foi assim, eu estava iniciando na universidade e eu deixei currículo na empresa em março daquele ano, fevereiro ou março. E continuei estudando até que me ligaram, né, avisando que me chamando para trabalhar. Então eu voltei, né, foi uma época de greve na universidade, eu voltei para a universidade porque eu tinha deixado o currículo e eles me chamaram e eu não estava nem esperando
para dizer a verdade. Né? Então acontece isso, apresentação de candidatos por parte dos funcionários, né? Então quem indica, que não é só a parte ruim, também tem a parte boa, cartaz ou anúncios na portaria da empresa, há vagas, só que isso é algo que está ficando cada vez menos usual, né? Contato com sindicatos ou associações de classe também pode acontecer, contatos com universidades, escolas, agremiações estudantis, também pode acontecer, principalmente estágio, né? Geralmente há esse contato de empresas com universidades, e hoje uma ferramenta muito importante são os grupos de WhatsApp. Então, por exemplo, eu faço parte de um grupo de WhatsApp da universidade, né, e a gente recebe, fala sobre assuntos da área, né, e da universidade. De vez em quando a gente recebe essas notícias aí, né, divulgando vagas de emprego das empresas florestais. Contato com outras empresas que atuam no mesmo mercado, não é muito comum isso, tá, gente, entre empresas, principalmente concorrentes, mas essas empresas, a gente sempre tem que lembrar, são feitas de pessoas, e eu me lembro que uma empresa que eu trabalhava, né, essa que me chamaram, depois de meses que eu deixei o currículo, eu me lembro que os vendedores dessa empresa jogavam futebol com os vendedores de uma empresa concorrente. Então eles se viam toda quinta-feira à noite jogando bola. E aí eles conversavam, logicamente, né, também sobre a empresa, de forma informal. E nessas conversas eles podem falar, olha, se tu souber alguém assim, 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 manda para lá porque a gente está precisando de alguém. Isso acontece, tá? Isso pode acontecer mesmo que não seja um contato formal. Anúncio em jornais, revistas, né, acontece também, principalmente para cargos mais operacionais, né, com grau de instrução menor, redes sociais, internet, LinkedIn e outros mais, e agências de emprego, recrutamento, né, surgiram muitas nos últimos anos. Para finalizar a aula, que ficou grande, mas era importante, é vital que a gente também fale do Headhunter. Aqui parece, né, o 007, né, na mira, mas o Headhunter ele faz basicamente isso. É um termo em inglês que significa caçador de cabeças. Seleciona os melhores profissionais do mercado em áreas executivas. Então ele é mais ligado a essa procura de executivos, né? Aliando necessidades da empresa com a qualificação profissional. Ele se torna um mediador entre a empresa e o profissional. O Headhunter ele tem que entender e conhecer bem a empresa e suas necessidades, avaliando detalhadamente o cargo, função e até mesmo o perfil da pessoa que estará diretamente ligada ao candidato, para que ambos possam estabelecer um relacionamento duradouro. A maior diferença entre o recrutador da empresa e o Headhunter é a sua rede de relacionamentos, né? Ou seja, o network. O Headhunter é um cara que está ligado no mercado, naquele mercado, e conhece muita gente. Então, como ele é muito bem relacionado, é alguém que gera confiança e que sabe encontrar as pessoas certas para colocar nos cargos certos. Tá? Então, ele está no mercado buscando esses profissionais de alta qualidade para inserir nessas empresas de alta qualidade, também grandes empresas, algumas até multinacionais. Então eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, é uma aula grande, mas ela é muito importante, recrutamento de pessoas, convidá-los para conhecer o nosso site, os nossos livros e também o nosso canal, nossos canais no YouTube, ok? Então agradeço a atenção e até a próxima aula.